Fala galera, nesse vídeo a gente vai ver mais um recurso do Show, que é a possibilidade de você conseguir salvar cenas e até pequenos solos, usando a própria estrutura do Show, sem ter que programar nada, né? Então eu vou mostrar isso dentro do Show aqui para vocês. Vindo para o software, na aba de Show 2, tem esse layout que a gente ainda não viu, que é onde a gente vai conseguir salvar as nossas cenas e também os solos. Eles funcionam de maneira um pouquinho diferente, eu vou explicar, né, um por um aqui. As cenas é basicamente você conseguir salvar o estado atual do sistema do show. As cenas não vão envolver você ter que programar, dar nada no programador, né, dar store em algum executor novo. Não, isso a mesa já faz. Né? A ideia disso aqui é você conseguir usar a própria estrutura do show para salvar cenas de uma maneira, cenas, looks ali de uma maneira muito mais fácil. Já os solos que a gente vai ver depois, aí eles realmente precisam do programador, mas é para você conseguir realmente pegar só aparelhos específicos que não dependem de um grupo ali e fazer, né, um solo ali ou uma cena separada. Primeiro vendo as cenas, como que elas funcionam? A gente tem 5 slots de cenas que elas ficam acessíveis direto no layout para você conseguir acessar eles mais fácil. Tá? E essas são as 5 primeiras cenas. Mas clicando aqui nas cenas, você consegue abrir os seus slots de cena muito parecido com o que a gente tinha nos layers de efeito, né? Que você salvava os seus efeitos. Dependendo do seu tiro, você vai ter mais ou menos cenas salvas aqui. Eu, no caso, tenho 20 cenas e eu posso salvar exatamente o look que eu tenho hoje aqui. Então, primeiro vamos dar uma olhadinha no look que a gente tem hoje. Eu estou aqui, deixa eu colocar o 3D para vocês verem juntos. Mas a gente tem, né, basicamente, os bins e os spots aqui no azul e esse degradê de cor aqui nos outros aparelhos, tá? Os nossos aparelhos estão numa posição de cruzado aqui, sem prisma, sem nada. E deixa eu mudar, tirar aqui para vocês verem. Eu tô, né, com o zoom aqui dos aparelhos que tem zoom, que é o meu spot e os meus washes, abertos. Tá? Então essa é a minha cena atual. Vou salvar isso aqui, clicando em cenas, vou clicar no slot vazio, vou colocar a cena teste. Percebam que ele já tenta pegar a cor, né? No caso aqui fica a cor dos RGB1, que é o aparelho de referência, aparelhos, né, que normalmente vai ter referência de cor, da tua massa de cor. E o escrito aqui no layout fica a cor dos seus bins, tá? Então ele vai seguir a cor do bin. Já é uma maneira de você identificar mais ou menos a cor da sua cena e você pode fazer uma descrição para ela ali. E agora vamos criar uma outra cena um pouquinho diferente. Vou deixar, por exemplo, tudo vermelho aqui com o branco. E eu vou mudar a minha posição para cima, tirar o zoom, deixar eles narrow. Então acho que é isso, já está legal a cena, já deu para diferenciar bastante. Eu vou vir aqui no Show 2, clicar no slot vazio e vou escrever aqui teste 2. Também já me deu uma referência de cor mais ou menos. E agora para executar é simples, né? Vou até deixar o 3D aberto para vocês conseguirem ver. Cliquei aqui, ele faz a troca, né, para a cena, inclusive respeitando o seu efeito From e To aqui. Quais eram as cores, né? E se eu for para cá, ele fez a troca também. E o legal aqui é que essa troca, ela também respeita, né, o delay aqui. Então, vocês viram que eu fiz essa troca? Eu coloquei um delay maior aqui. Vamos colocar um delay bem visível, tá? De 8 segundos abrindo, beleza? Se eu fizer a troca lá, ele vai fazer exatamente... Vou fazer uma troca só com o 3D aberto aqui para vocês verem. Eu vou trocar para outra cena. Ele respeita, né, tanto o fade quanto o delay. Então, uma cena que você criou pode ter transições diferentes dependendo da configuração que você tiver no momento ali, né, no seu show. Voltando aqui para MA, a parte de... O restante aqui é tudo igual. Então, eu consigo mover, né, de um lugar para outro. Vocês percebam que quando eu movi aqui, ele já saiu dos meus 5 principais. Né? Então, esses 5 principais é o que eu tenho acesso diretamente, mas eu também poderia, né, vou tirar eles daqui, se eu
abrir aqui sem mudar do select, eu consigo disparar uma cena também diretamente por aqui, igual lá os efeitos pré-definidos. Aqui é só uma maneira de você ter alguns atalhos já na sua mão. Tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento das cenas. Tá? Agora vamos entender como funcionam os solos. Como eu falei, eles funcionam um pouquinho diferente das cenas. Você realmente vai colocar no programador a informação e ele vai salvar aqui de uma maneira fácil de você chamar isso depois. Então, eu vou criar uma cena aqui de um solo. Deixa eu colocar o 3D também. E aí, vamos criar uma ceninha. Eu vou pegar a linha do chão e a última linha dos spots, tá? E vamos colocar eles em full, né, primeiramente. Quero acender na posição para o meio, fechar um pouco o zoom, colocar um CTO. Então essa vai ser a minha ceninha, meio que o solo, né, ou override. Com isso no programador, e só exatamente a informação que você quer no programador, você vai vir aqui nos seus solos e você vai salvar. Vou colocar aqui teste também. Teste. E eu vou salvar isso aqui. Aqui ele não salva a informação de feedback, porque na verdade é mais importante que a gente saiba se está ativo ou não, né? Diferente da cena, que a gente vai conseguir ver os outros atributos ali, né? O feedback aqui mesmo, né? Se está rolando ou não. Aqui é mais importante a gente saber se está ativo ou não. Então eu criei a cena. E aqui embaixo, vocês viram que a gente tem algumas opções extras. Esses dois aqui, o MIB e o Instant, é como essa transição vai ocorrer. MIB, né, vem de Moving Black. Então aqui você vai conseguir fazer uma transição em que o aparelho primeiro se posiciona, vai para o estado que ele precisa estar, então tem um tempinho até ele chegar ali, e aí depois ele acende. Tá? E no instantâneo você consegue ver, assim, instantaneamente ele começa a fazer a transição, sem se apagar, nada. Né? Então vamos testar primeiro no Moving Black, que é o que costumo utilizar mais. Aqui você controla o fade in e o fade out da cena. Então vamos deixar assim mesmo, tá? 2 de fade in e 4 de fade out. Eu posso tanto acionar por aqui, quanto acionar diretamente aqui. Então eu vou acionar lá, o aparelho vai para a posição e depois ele acende. Ele vai demorar um pouquinho para chegar na posição, acendeu, e aí, como ele está no modo Moving Black, ele vai apagar, e aí depois ele vai dar o release. Então ele só quando o Moving realmente chega no final da posição para voltar, né? Então eu vou deixar só o Depense aqui para vocês verem, ó, vou ativar, só para eles acendem quando chega na posição, apagam com o fade out e voltam, né, para a posição que eles estavam. Então, no caso, a posição que eles estavam era aqui, né? Retos. Então, essa é a lógica, né? Eles poderem apagar, acender naquela posição e aí depois voltarem, né, para onde eles estavam ali. E funciona de uma maneira muito similar aqui, né? Sempre que você tiver algum pull dessa maneira aqui, deixa eu voltar para mim. Você também, né? Consigo mover, mesma coisa. Movi para fora, não tenho mais acesso a ele aqui. Posso mover aqui, tá? Então, essa é a lógica aqui de funcionamento. E aí, só a diferença entre o modo MIB e o modo Instant, tá? Se eu mudar para o modo instantâneo, como eu falei, ele vai acontecer de uma vez só. Então, com todos eles acesos, ó, presta atenção, ele faz a cena. E depois, quando eu desativo, ó, ele volta para a cena, para o estado que estava. Né? Então, vou fazer aqui só com 3D. Ó. Fez a cena, voltou para onde estava. Se estivesse rolando um efeito ali, mesma coisa. Tá? Então, está rolando um efeito aqui. Eu posso fazer um solinho. O restante dos aparelhos ficam fazendo ali, normal. E daí, quando eu soltar, ele volta, né, para onde estava. Bom, e com isso a gente termina esse geralzão do show, né? E agora a gente vai ver algumas coisas de personalização e algumas dicas extras para vocês.